O que é o Enem para você? Essa é uma pergunta que eu sempre faço na primeira aula da mentoria de preparação emocional. E o que eu costumo ouvir dos meus alunos é o inferno, é a pior coisa do mundo, é o definidor do meu futuro. Talvez você tenha pensado assim também, ou algo parecido. Mas será que pensar assim não está te afastando da aprovação? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Você que é inscrito aqui no canal e acompanha o conteúdo já sabe, o pensamento é a origem de tudo. Isso significa que o que você pensa sobre o Enem é capaz de te aproximar ou te afastar da aprovação. E para te explicar mais sobre isso e a lógica por trás, eu quero te dar um exemplo. Eu estou grávida, esperando o Gael, que vai nascer em breve. E teve um dia que eu estava conversando com uma outra mulher grávida que me falou o seguinte: nossa, tem vez que na hora que eu vou dormir e tal, eu deito numa determinada posição e o meu bebê mexe muito. E aí eu sei que ele não gostou daquela posição que eu tô. Então eu mudo, por mais que seja super desconfortável pra mim, eu mudo pra ele ficar bem. E na hora que ela falou isso, eu pensei assim, meu Deus, né? Interessante e curioso isso, porque isso acontece comigo também, mas eu nunca pensei isso. Sabe o que eu faço quando eu deito e o Gael começa a mexer muito? Eu falo assim aqui, ó, boa noite, já tá de noite, hora de dormir. Então, vamos dormir, boa noite. E eu continuo na posição que eu estou. Eu nunca pensei que ele poderia não estar gostando daquela posição que eu estava. E por que eu tô te contando isso? Porque observa como que a nossa forma de pensar, que era diferente, fez com que a gente adotasse ações diferentes e tivéssemos até mesmo sentimentos diferentes diante de uma mesma circunstância. Enquanto a outra grávida ficava irritada e desconfortável, porque na hora que ela encontrava uma posição boa para dormir, e às vezes o bebê dela começava a mexer muito e ela entendia que, nossa, ele não gosta dessa posição, eu vou precisar mudar, e isso fazia com que ela ficasse irritada, porque para quem não sabe, é muito difícil você encontrar uma posição boa para dormir quando você já tá mais no final da gravidez, vai ficando mais desconfortável, a barriga vai incomodando um pouco mais. E ela custava achar uma posição, na hora que achava, às vezes, se o bebê dela tava mexendo, ela tinha que mudar. Então ela ficava muito irritada e estressada com toda essa situação. Enquanto ela tava vivendo isso, eu, diante da mesma situação, por pensar diferente, por ter atribuído um significado diferente, eu ficava tranquila, eu ficava plena. Por quê? Porque pra mim, não é porque ele tava desconfortável nem nada disso. É simplesmente porque ele não sabia que tava de noite. Eu avisava pra ele, ó, já escureceu, tá de noite, hora de dormir e tá tudo certo, entendeu? Então, assim, eu não sei o que é certo, o que é errado, o que significa de verdade isso, o bebê tá mexendo ou não. O ponto é, o significado que a gente atribui para aquilo que acontece molda as nossas ações, molda os nossos sentimentos e reflete nos resultados que a gente tem. E o mesmo vale para o Enem. O Enem, o que é o Enem, né? O Enem, ele pode ser visto, sim, como o inferno, a pior coisa do mundo, o definidor do seu futuro. Mas ele também pode ser visto e você pode atribuir outro significado para ele. Como, por exemplo, o Enem é só uma prova. É só uma etapa, é uma ferramenta para eu alcançar o meu objetivo. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Nada tem um significado até você atribuir um. Anota isso. Nada tem um significado até você atribuir um. O Enem terá o significado que você der para ele. O Enem será aquilo que você pensar sobre ele. E qual é o impacto disso? Porque eu falei que o que você pensa sobre o Enem pode te afastar ou te aproximar da aprovação. Olha só, se você pensa que o Enem é a pior coisa do mundo, como você vai se sentir com relação a ele? Como vai ser estudar para o Enem? Você vai ficar muito mais estressada, desmotivada, irritada com tudo que envolve o Enem, não é? Afinal de contas, você está estudando para algo que é a pior coisa do mundo. Você está fazendo algo que é a pior coisa do mundo. Então,
confiante, tranquila e serena é que você não vai se sentir. Vai ser muito mais fácil você manter esses sentimentos negativos de estresse, irritação, desmotivação, desânimo, medo, insegurança, ansiedade com relação a isso, porque é a pior coisa do mundo. E se você tá se sentindo assim, como vai ser o seu estudo? Vai ser muito mais difícil focar. Vai ser muito mais difícil absorver todo aquele conteúdo que você está estudando, aquilo que você está tentando aprender. Você vai perder o foco com mais facilidade, você vai procrastinar. E isso vai impactar onde? No seu desempenho na prova. Você já consegue ver isso nos simulados, mas lá na prova isso também vai repercutir. Você vai sentir mais dificuldade ali na hora de fazer a prova, afinal de contas, é a pior coisa do mundo. Se lembrar da matéria, se lembrar daquilo que você estudou, vai ser muito mais difícil. Você vai ter branco, você vai ficar mais ansiosa, mais nervosa, mais insegura, até porque você tá pensando, nossa, o meu estudo não foi tão bom assim, eu não rendi tanto nos estudos. O meu estudo, ele não foi tão bom quanto ele poderia ter sido. E tudo isso começou onde? Lá no seu pensamento, naquilo que você pensava no Enem, sobre o Enem, né? E isso vai repercutir onde? No seu resultado. E se você não faz uma boa prova, o que que acontece? Você está mais próximo ou mais distante da aprovação? Mais distante, não é? Agora, vamos pensar aqui nesse outro cenário. Vamos pensar que, para você, o Enem é só uma etapa. É só algo que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo, que é fazer medicina numa federal, que é fazer direito, que é fazer fisioterapia numa federal. O Enem é apenas uma etapa. Como você vai se sentir com relação a ele? Como vai ser estudar para o Enem? Se você pensa que ele é apenas uma etapa. Vai ser muito mais tranquilo, não vai? Você vai se sentir mais calma, vai ser muito mais fácil você se sentir confiante, você vai ter mais tranquilidade. Você, por se sentir assim, consequentemente, você vai ter mais foco, o seu estudo vai render muito mais, você vai conseguir ter mais constância, mais disciplina, porque você vai estar se sentindo muito mais motivada, muito mais conectada, pronta para fazer aquilo acontecer. Você não vai estar ali se abalando emocionalmente por causa daquilo, porque você está simplesmente estudando para alcançar um objetivo. Você vai enfrentar apenas uma etapa para a realização e concretização daquilo que você quer. E aí, com o seu estudo sendo de maior qualidade, com você conseguindo render, focar, absorver o conteúdo, sabe, ser produtiva, tá ali motivada, como que vai ser lá na hora da prova? Vai ser muito mais fácil você se sentir tranquilo e confiante, não é? Porque você sabe que você tem a base, que você fez tudo aquilo que você poderia fazer para alcançar o seu objetivo, você tá ali pronta para dar o seu melhor. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter um melhor desempenho, você vai se lembrar daquilo que você estudou, você vai ter mais tranquilidade, mais serenidade, mais confiança, você vai fazer a melhor prova da sua vida. Porque foi isso que eu recebi de depoimento no ano passado, de alunos meus falando assim, olha, eu fiz a melhor prova da minha vida. Eu nunca fiz uma prova me sentindo tão confiante, tão tranquila. Por quê? Porque a forma que você pensa, a forma que você se sente, impacta diretamente no seu desempenho. E se você tá com o pensamento de que o Enem é só uma etapa, se sentindo motivada, confiante, tranquila, qual vai ser a sua ação, né? Você vai estudar, você não vai procrastinar, o seu estudo vai render, você vai ser muito mais produtivo. Isso, consequentemente, vai fazer com que você tenha um melhor desempenho na prova. E qual é o resultado disso? Você mais próxima da aprovação. Então, o que tudo isso nos mostra? Que o que você pensa sobre o Enem é capaz de moldar os seus sentimentos, as suas ações e os seus resultados. Ou seja, o que você pensa sobre o Enem é capaz de te afastar ou te aproximar da aprovação. Agora eu quero saber o que você pensa sobre isso, então deixe a sua opinião nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você tenha mudado aí a sua percepção e a sua forma de pensar com relação ao Enem. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!